Como mãe é única. Como mãe é pura. Aproveite a sua mãe. Eu era pequeno quando a senhora da minha sim falou. Deus abençoe o meu filho, para que ele cresça no caminho do amor. Mas só teu fruto do coração, amor. Sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Mas sou teu fruto do coração, amor. Sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Deus abençoe tremendamente Moisés. Mãe, você não se lembra, mas eu não esqueci. Josefa Pedro, das tuas orações, de joelhos dobrados, com o rosto molhado, choravas por mim, mãe. Eu era pequeno quando a senhora pra mim assim falou. Deus abençoe o meu filho, pra que ele cresça no caminho do amor. Mas sou teu fruto, José Gabriel, que Deus abençoe você poderosamente. Moisés, Deus abençoe você. Estamos começando a live agora. Mas sou teu fruto do coração, o amor. Sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Mas sou teu fruto do coração, o amor. Sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Mas sou teu fruto do coração, o amor. Sou teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor, da dor. Estamos começando a live e eu já percebi que o Instagram hoje está mais desviado do que das outras vezes. Mas, porém, todavia, no entanto, estamos aqui para louvar a Deus. Entrou aqui na live a irmã Ana. Louvado seja Deus pela sua vida. Fica conosco. Vai ser bem curta a live. A Bia, oh rapaz, que bênção. A Bia entrou aqui para a glória de Deus. Deus seja louvado. A Bia, irmão Cícero, irmã Ana e o João. Oh, glória. Vamos falar um pouquinho de mãe? Mãe. Como definiríamos mãe? Mãe é aquele ser humano que, quando exerce a sua capacidade materna, ela parece que no nosso coração ela se torna um ser angelical, um ser intocável, um ser onde representa-se para nós o melhor presente de Deus para a vida de um ser humano, de uma mulher, de um homem, de qualquer pessoa. Aquela pessoa que na sua velhice tem a oportunidade de ainda ter mãe. Eu conheço pessoas que aos 60, 70 anos, 70 não vi, mas com 65 eu ainda vi pessoas com mãe. Aliás, seu Mauro, lá de Rio Largo, ele teve 72 anos e ainda tinha mãe, com 72 anos, seu Mauro. Um abraço, seu Mauro, que ele acompanha a gente no YouTube. Então, perceba, meus queridos, ter mãe
é um presente de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho a grata alegria de ter o prazer de ter pessoas a qual eu chamo de mãe. A minha mãe, a qual me trouxe ao mundo, Laudiege Augusto da Silva, ou Laudiege Augusto Noia. A minha mãe lá do Guarujá, Socorro. E a minha mãe Nenzinha, 3 pessoas que o coração guarda com extremo carinho. Mas, falando de mãe, é um modelo de ser humano que eu vou dizer para você com toda sinceridade. Está cada vez mais raro ser mãe com excelência. Aquele ser, aquele homem, aquela mulher, aquela senhora, aquele senhor que tem o privilégio de ter mãe, tem um presente de Deus diário. Porque a mãe tem a capacidade de não perceber que o seu filho cresceu. A mãe tem a capacidade de dizer para um filho de 50 anos: "Oh, você sabia quem veio almoçar comigo hoje?" "Não, foi o meu menino, fulano." Quantos anos ele tem? 50. E a mãe tem a capacidade de chamar de meu menino, porque para ela, aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher não cresce. A mãe tem a capacidade de tirar de onde não tem, se é que é possível tirar de onde não tem, para doar mais do que possível de si para o filho, para a filha. Mãe tem a capacidade de deixar de comer para dar o alimento que é para ela, para o seu filho. Mãe tem condições emocionais de ficar calada em certas situações para que seu filho não sofra. Ela prefere sofrer, ela prefere pagar o preço, ela prefere passar pelo processo, mas não quer que deixar o seu filho passar. Mãe, ou seja, resumindo, mãe, Deus desenhou para mostrar para nós a simbologia mais perto e mais perfeito do amor de Deus. Se eu não tivéssemos mãe, você já imaginou quanto a nossa vida seria triste? Se eu e você não tivéssemos mãe, você já imaginou se a gente tinha capacidade de entender o que era amor? Você imagina que se eu e você não tivesse mãe, você consegue imaginar como é que a população da Terra ia ser criado? Não, a gente não consegue imaginar. Porque a sensibilidade de uma mãe, a perfeição de uma mãe, a beleza de uma mãe. Ou eu vou dizer uma coisa, claro que tem exceção, mas por mais que um pai tente ocupar o espaço de uma mãe, impossível, na maioria dos casos, ele conseguir preencher o espaço. Tem uns que conseguem. Sandriele, que Deus abençoe, abençoada de Deus, que bom ter você aqui. Então perceba bem, eu não vejo como explicar aqui agora mãe. E olha que eu não tenho dificuldade de falar, mas explicar o amor de mãe, o sentimento de mãe, a beleza que é ser mãe, eu não consigo explicar simplesmente assim. Por quê? Porque o amor de mãe tem uma profundidade, uma beleza, uma formosura que ninguém consegue explicar. Mãe tem capacidade de, se preciso for, e o filho dela for um deficiente visual, e se ela pudesse transferir a visão dela para o filho, ela transferiria. Se ela pudesse dar a vida dela pelo filho, ela daria. Tanto é que as pessoas têm uma frase que dizem por aí, que eu não concordo, mas as pessoas dizem que amor só de mãe. Porque é uma perfeição inacreditável. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não acredite quando uma mãe diz: jamais eu vou fazer isso de novo pelo meu filho. Mãe não consegue cumprir isso. Por quê? Principalmente quando se trata na questão de uma ajuda. Mãe não consegue fazer isso. Por quê? Porque o sentimento não deixa.
Ela não vai deixar o filho passar por um processo, ela podendo ajudar, ela não vai hesitar de ajudar. Eu nunca tinha sentido a dimensão de uma perca até perder meu pai. Foi um buraco que ficou dentro de mim, que eu não sei o tamanho do buraco, nem a dimensão do buraco, quando perdi meu pai. E não consigo imaginar, de hipótese nenhuma, a ideia de Deus levar a minha mãe. Sabe por quê? Porque nós somos seres que aprendemos o modelo do que é amor pela figura materna. Não é que o pai não ama, claro que o pai ama, é evidente que o pai ama, mas a mãe, ela é aquele ser humano mais presente. A mãe é aquele ser humano mais preocupado com a sua cria. A mãe é aquele ser humano que ela diz: vá primeiro, coma primeiro, tome banho primeiro. E ela fica sempre por último. A roupa dela ela compra se der. A comida dela ela come se der. O refrigerante dela ela bebe se der. Mais o filho, não. Você já comeu? Você já tomou banho? Você já está bem? Eu estou preocupado com você. Acordou bem? Muitas vezes tem filhos, e eu conheço vários, que nunca liga para a mãe. É a mãe que liga para ele. Se a mãe não ligar, mas é muito difícil que ele ligue. Mas todos os dias ela está preocupada com o filho. Como é lindo o amor de uma mãe. Mãe é aquele ser humano do qual você nunca... E eu não fui, deixa eu deixar bem claro aqui, eu não fui um bom filho, eu não fui um bom... Oi, querida. Eu não fui um bom filho, não fui, pelo menos até os 20 anos, não fui um bom filho. Infelizmente, me arrependo muito. Todavia, porém, eu vou dizer uma coisa para você. Não perca o quanto você puder. Tá aí a Vanessa para dizer. O quanto você puder, não perca a oportunidade de falar, ouvir, sentir sua mamãe. Não perca. Não perca a oportunidade de abraçar. Eu, quando vou a Rio Lago, eu abraço minha mãe e eu percebo como ela está magrinha. E eu parecendo um gigante perto dela. E ela magrinha, eu sinto cada costela dela e cada osso quando eu abraço. Eu tenho até receio de abraçar ela e machucar. Sabe por quê? Porque você está tocando num cristal. Você está tocando em alguém que fez tudo e mais um pouco por você. Essa mentalidade eu tenho depois de uma certa idade. Mas até uma certa idade eu não tinha, infelizmente. Desculpe, viu, irmãos? A minha visão está muito ruim ultimamente. Deixa eu ver se eu enxergo aqui o que foi que escreveram ali. E eu que vou passar esse ano sem a minha mãe. É verdade, Vanessa? É verdade, é difícil. Então, irmãos, perceba. Se você puder, faça um esforço. Se a tua mãe está viva, vai olhar para ela. A tua mãe está viva, vai dar um abraço nela. A tua mãe está viva. Diz para ela, se tu não puder estar próximo, diz para ela que tu ama ela. Mas ela sabe, mas é bom ouvir. Ei, entenda, você vai querer dizer, vai ter uma hora que você vai querer dizer e ela não vai estar aqui para ouvir. Ei, entenda bem, e a gente só entende isso depois que Deus leva a nossa mãe. Ei, como a gente não garante o amanhã, não perca a oportunidade de abraçar sua mãe. Ah, mas ela já tem perto dela o fulano, o ciclano e o beltrano que dá muito amor para ela. Mas no coração dela, sua brecha, o seu espaço nunca vai ser preenchido pelo irmão mais novo ou mais velho. Quem vai preencher esse espaço é você. Perceba bem. É bom a gente perceber algo interessantíssimo. É Milena Ferreira. Oi, Milena, Deus abençoe você, abençoado de Deus. É bom você perceber algo interessantíssimo. Se você não foi, você será mãe.
Se você ainda não foi, provavelmente você será um pai. E o melhor modelo de você entender o que é amor é você olhar para uma mãe. É você ver os cuidados de uma mãe. A psicologia diz que é a figura materna que dá para o bebê, para a criança, para o recém-nascido, a segurança que ela precisa. Ei, você já percebeu que quando uma mãe verdadeira, pega o seu bebê recém-nascido, ela às vezes nem fala, só em olhar nos olhos, o bebê já reage como se estivesse entendendo o que a mãe estivesse dizendo, mesmo sem ela falar nada, em silêncio, só em olhar nos olhos, é porque a mãe é o único ser humano que transmite para um recém-nascido, que não sabe nada, que não entende nada, o que é um amor verdadeiro. Pela sua presença, pela sua lealdade, pela sua disposição de servir o filho. Eu não consigo pagar nem 1 milímetro de todos os benefícios que já recebi em todos os aspectos da minha mãe. Por que não dizer também das minhas outras 2 mães? Então perceba bem, o que é que você tem feito pela sua mãe? Ah, pastor, graças a Deus, eu comprei para ela um celular gigante, muito bom o celular que eu comprei para minha mãe. É muito bom você ter comprado isso, ter condições de comprar isso. Mas o celular nunca vai substituir um abraço. O celular nunca vai substituir um olho no olho. O celular nunca vai substituir a tua presença, o teu cheiro, o teu afeto. Ei, não troque isto por um presente pago. Não troque a sua presença por um Pix. Não troque a sua presença por coisas úteis, porque uma verdadeira mãe sabe que o que vale mais para ela é a saúde do filho, a alegria do filho, é as conquistas dos filhos em todos os sentidos, do que simplesmente um celular novo, do que simplesmente um fogão novo, uma geladeira nova. Isso é passageiro. A mãe não consegue olhar para uma geladeira e se sentir tão feliz, dizer, foi o meu filho que me deu, do que ela lembrar do abraço que no dia das mães, que no dia do seu aniversário, que todo mês ela recebe do filho que ela ama. Oh, Jesus. Ela não vai trocar isto por um abraço. Claro que se você puder dar é maravilhoso. Não vou dizer que não é, mas nunca troca isso. Não, eu até poderia ir lá, mas eu vou mandar um Pix. Eu até poderia ir lá, mas eu vou mandar um celular. Eu até poderia ir lá dar um abraço, mas eu vou mandar uma geladeira. Ô, meu filho, não faça isso. A mãe não vai se preencher com a geladeira. A mãe não vai se preencher com um fogão. A mãe vai se preencher quando você abraçá-la. O menino dela, aquele que ela viu crescer, aquele que ela ama com a mesma proporção desde o primeiro dia que nasceu. Aquele que ela olha e diz, foi o melhor presente que Deus me deu. Aquele que ela olha e enxerga nele uma perfeição. Mesmo ele não sendo um galã, um ator de cinema. E entenda bem, valorize sua mamãe. Não deixe para ligar para ela só no dia do aniversário. Não deixe para falar com ela só se ela ligar para você. Não deixe para falar com ela só se você precisar dela. Fale com ela, surpreenda ela, abrace ela, diga que ama. Por quê? Porque isso é amor gratuito. É retribuir tudo que ela te fez sem custar para você absolutamente nada. Não deixe para visitar a sua mãe só quando ela estiver doente. Não deixe para sentir falta da sua mãe só quando ela partir daqui. Não deixe para ligar só quando ela não puder mais te ouvir. Não. Faça isso enquanto ela está lúcida. Faça isso enquanto ela tem condições de te atender. Faça isso enquanto ela tem condições de estender a mão para você e dizer, obrigado, meu filho. Era para eu ligar para minha mãe todos os dias. Eu não ligo todos os dias.
E quando eu ligo, ela diz, obrigado por ter ligado. Eu digo, pare, pelo amor de Deus, pare, porque eu não tenho que agradecer por uma ligação que você faz. É obrigação minha. Ei, entenda bem. Mãe. E graças a Deus, eu repito, eu tenho um privilégio de ter pessoas na minha vida a qual eu posso chamar de mãe. Cada uma com a sua importância. Mas, não tem como deixar passar um dia como hoje e não homenagear alguém tão importante na vida de um ser humano como uma mãe. Ô filho, deixa eu dar um conselho para você. Tem pessoas que vão assistir essa live depois. Você está ouvindo um malcriado falar. Eu já fui muito malcriado. Não seja malcriado com a sua mãe. Não tem futuro, não tem resultados positivos. Pelo contrário, você está fazendo a sua vida retroceder. Eu já fui muito malcriado. Eu já disse no começo da live, eu não fui um bom filho e me arrependo por isso. Hoje eu tento escutar mais do que falar. Perceba bem. Às vezes você vai ouvir coisas que você não vai querer ouvir. Você vai achar que minha mãe já está caducando, minha mãe já está ficando boba já. Ei, deixa ela falar. Deixa ela falar. Deixa ela falar. É uma oportunidade de ouro. Você, que muita gente não tem, e você tem, ter a sua mamãe. Ter aquela pessoa que abriu mão da vida dela para viver para você. Você sabia que o que uma mãe profetizar na sua vida, tenha certeza, Deus vai fazer questão de cumprir. E um filho que faz uma mãe feliz, Deus derrama bênção sobre ele, porque uma mãe feliz por causa de um filho, ela já abre a boca para um filho mal criado, um filho que faz raiva a ela, um filho que irrita ela já abre a boca para abençoar. Imagina um filho que alegra ela. Você alegra a sua mãe? Ah, pastor, eu alegro, eu presenteio ela sempre que posso. Isso é alegria passageira. Mas tem abraço que não tem dinheiro que pague. Tem cheiro que não tem dinheiro que pague. E a mãe, ela demonstra uma forma de amor tão lindo, porque perceba, a mãe ou ela beija no rosto ou na cabeça. Sabe o que ela está transmitindo com aquele beijo no rosto? Meu filho, eu te respeito, eu te amo. Sabe o que ela transmite quando ela te beija na cabeça? Meu filho, eu te abençoo. Porque tem beijo mais puro do que o beijo de uma mãe? Tem abraço mais puro do que o abraço de uma mãe? Tem conselho mais bonito que o conselho de uma mãe? Mãe entra numa guerra que não é dela, que não pertence a ela, que não foi ela que começou, para defender um filho. Mãe pega o coração dela, despedaça, chora por um filho. E muitas vezes aquele filho, na hora que a mãe precisou, que a mãe sofreu, que a mãe padeceu, ele nem apareceu para socorrê-la. Mas quando ele precisou, ela foi a primeira que chegou para socorrer. Como mãe é perfeita. Como mãe é linda. Como mãe é maravilhosa. Como mãe é incrível. Como mãe é única. Como mãe é pura. Aproveite a sua mãe, valorize a sua mãe, respeite a sua mãe. Mãe é incrível. Talvez você que vai assistir essa live ou está assistindo não tenha a minha idade. E eu sofri muito por ser um filho rebelde. Se eu pudesse voltar atrás em tudo que eu fiz minha mãe sofrer, eu voltaria. Eu pedi perdão a ela algumas vezes pelo filho rebelde que eu fui. E tudo que eu possa fazer hoje não vai. Mas busque ser um filho melhor. Pare tudo para ouvir a sua mãe. Não diga assim quando ela ligar para você. Eita, eu estou falando aqui com a minha amiga, com o meu amigo, minha mãe me ligou aqui, mas depois eu ligo para ela. Não faça isso. Ela para tudo para falar com você. Respeite sua mãe.
Escute sua mãe. Isso é lindo. Mãe é mãe. Mãe, eu já vi que algumas pessoas, já vi história de pessoas que atravessaram na frente da namorada, para a namorada não levar uma bala. Fizeram algumas coisas assim incríveis para o parceiro ou a parceira não sofrer. Mas mãe é o único ser humano que você pode ter certeza que ela vai fazer o impossível para ela, para ver você feliz. Minha mãe já fez por mim. Essas pessoas, minha mãe Socorro, Nezinha, também já fizeram por mim. Mas, sabe, a minha mãe foi quem mais conviveu comigo. Ela fez cada coisa que eu fico bobo. Ela já disse, uma vez ela olhou para mim e disse, se eu pudesse pegar minhas pernas e dar para você e ficar com as suas, eu faria isso. Eu não tenho nenhuma dúvida que ela faria. Mas nenhuma dúvida. Só que as pernas dela, com certeza, não me suportaria o peso. E as pernas minhas, certamente, ia ser difícil para ela se adaptar. Mas ela faria sem pensar duas vezes. Sabe por quê? Porque ela é mãe. Mãe, dê a sua vida pela sua mãe. Respeite sua mãe, ame sua mãe, abrace sua mãe. Eu queria muito dar amanhã com minha mãe, mas não é amanhã, porque amanhã, dia da mãe é todo dia. Faça isso. Eu preciso ser um filho melhor. Eu preciso escutar mais, eu preciso abraçar mais. Eu preciso beijar minha mãe mais. Eu preciso, porque por mais que eu ame pessoas, quando esse ser humano foi embora, qual a pessoa que eu vou amar como ela? Qual a pessoa que vai me amar como ela? Aí, se eu perdi meu pai, a minha vida ficou tão um vazio tão grande. Deus preenche, claro, mas ficou um vazio. Você imagina se a minha mãe... não é bom nem pensar nisso. Tenho certeza que quem não tem mãe, uma hora dessa está pensando assim, eu daria tudo para ter só uma hora a mais, um dia a mais, um segundo mais com a minha mãe. Eu daria tudo para ter um tempinho a mais com a minha mãe. Eu sei disso, porque eu disse a mesma coisa com meu pai. Sabe? Você nunca vai conseguir amar alguém como você ama a sua mãe. E nunca vai conseguir ser amado como sua mãe te ama. Esqueça. Esqueça. Principalmente num mundo como o de hoje, que tudo é interesse. O que é que você tem para me oferecer para eu ter a sua amizade? O que é que você tem para me oferecer para eu ter você na minha agenda de telefone? O que é que você tem para me oferecer para eu ter o seu contato, para você vir na minha casa? Hoje é assim. Mas mãe, você não dê nada a ela. Dê só um abraço que ela já está feliz. Ela vai fazer tudo por você. Como eu queria que esses adolescentes de hoje não passassem pelo que eu passei, pelo filho que eu fui. Entenda. Ou você, pastor, você está dizendo que a sua mãe foi perfeita? Eu não estou dizendo isso, não. Minha mãe tem as falhas dela. Todavia, o que ela já fez por mim é muito maior do que as falhas que ela tem. O amor que ela demonstrou, a dedicação que ela demonstrou, a entrega que ela demonstrou, impagável.
Como eu queria entrar na cabeça de pessoas que não amam sua mãe, não valorizam sua mãe, não respeitam sua mãe, não vão ver a sua mãe, não abraçam a sua mãe, não beijam a sua mãe, não pegam a sua mãe, sabe, no colo, se preciso for. Como eu queria entrar no juízo dessas pessoas e dizer, não pague o preço que eu paguei. Pastor, qual é o preço que você paga? Eu pago o preço de uma culpa que não se apaga da minha mente. Eu não fui um filho bom para o meu pai, para minha mãe, até uma certa fase da minha vida, não fui. Não é que hoje eu sou o melhor filho, longe disso, mas eu tento ser um filho melhor. Cada vez que você responde à sua mãe, falando o que ela não quer ouvir, você está jogando uma ponta de faca no coração dela. Cada vez que você faz algo que ela pediu para não fazer, você está dizendo para ela que o que ela diz não vale nada para você. Cada vez que você faz o contrário do que ela solicitou, você está dizendo que ela é a última pessoa que você quer ouvir. Meu irmão, entenda bem. Por mais que você ache que a sua mãe está errada, não discorde dela. E se discordar, discorde com doçura. Tá bom, mãe, tá certo. A senhora tá correta. Tudo bem, mãe, desculpa aí, mãe. Faça assim. Ame as pessoas que te amam sem te cobrar nada. Porque depois que as pessoas que te amam sem te cobrar nada forem embora, só vão aparecer aquelas que te amam por interesse. Desculpa que eu não tô lendo os comentários, porque hoje eu tô... Que live linda, abençoada, chorando com essa palavra. Deus abençoe, Vanessa. Tudo bem com você? Eu não tô vendo o nome, a minha lista. Milena Ferreira. Tudo bem, querida. É porque quando a gente fala de mãe, a gente se emociona, né? Oi, pastor. Oi, querida. Entenda, eu tava totalmente sem forças para fazer essa live. Mas depois que eu comecei a fazer, não dá vontade de parar. Mas eu vou encerrar agora. Se você puder fazer um esforço, e você tem uma mãe, vá ao encontro dela. Se você não puder ao encontro dela, faz pelo menos uma chamada de vídeo. Se você não puder fazer uma chamada de vídeo, faz alguma coisa. E por favor, não deixe para lembrar que ela existe só 2 vezes por ano, na data do aniversário e no dia das mães, não. Lembra para ela que você é importante, que você a tem como pessoa importante, sempre que você tiver a oportunidade. Todas as vezes que eu agradeço minha mãe, obrigado pelo que, tanto a minha mãe 1, como minha mãe 2, como minha mãe 3, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Pelo quê? Eu não fiz nada. Ela nunca acha que fez alguma coisa para você, para ela sempre estar disposta a fazer mais. Ela nunca acha que fez alguma coisa. E a gente filho, não. Muitas vezes, a gente filho, quando ela pede uma segunda coisa, porque já pediu a primeira, a gente diz, de novo, mãe, eu já fiz isso para a senhora. Mas ela diz, não fiz nada para você. O que é que você quer? Diga o que eu vou fazer. Você já viu mãe deixar o prato na mesa, porque o filho chegou e ela vai se levanta para botar a comida do filho? E o prato dela lá esfria, ela deixa de ter o prazer de comer para botar a comida do filho depois que ela vai comer o dela. Agora o pai faça isso. O pai não tem esse dom de fazer. Agora a mãe. Ah, filho. Minha mãe Por favor, não queira pagar o preço que eu paguei. Mãe é mãe. Amor puro, perfeito, único, sincero, verdadeiro, inigualável, inexplicável. Eu não me imagino a minha mãe indo para perto de Deus antes de mim. É melhor o contrário. Obrigado por você estar nessa live até agora, ter paciência comigo, desculpe.
se eu falei algo que você não queria ouvir, mas falar de manhã assim. Sábado que vem a gente tá aqui de novo, com a palavra de Deus pro seu coração. Aí, deixa eu te dar uma ideia. E você que não tem mãe, liga pro teu pai. Meu pai, eu não tenho mais mãe, mas o Senhor para mim é o bem mais precioso que tem na terra hoje. Eu tô ligando pro Senhor desse Dia das Mães porque o amor que eu não posso dar mais à minha mãe, eu vou dar pro Senhor. Ele vai ficar tão feliz. Deus abençoe você poderosamente. Vanessa, obrigado por estar aqui até agora. Josefa Pedro, obrigado por estar aqui até agora. José Gabriel é o cunhado da Tassiane, né? Obrigado por estar aqui até agora. Deus abençoe você. Pai, obrigado, Senhor, porque nós falamos desse tema tão maravilhoso. Me perdoa, Senhor, porque eu não fui um bom filho até uma certa fase da minha vida. Me ajuda a ser um filho melhor. Eu sei que um dia como amanhã vai ter muitos corações de mães esperando aquele abraço, aquele beijo, aquele aconchego e não vão ter. Preenche, Senhor, esse vazio com o teu amor, com o teu abraço, com o teu afeto. Faz com que, Senhor, essas mães que desejam ter o filho presente, mas eles não vão ligar, mas eles não vão se importar. Preenche elas, Senhor, para que elas não sofram. Muito obrigado porque na terra o Senhor colocou alguém para cuidar da gente com o nome de mãe. Obrigado porque é um privilégio que a gente não consegue calcular. Abençoa os teus filhos que estão assistindo a live agora, Senhor. E que eles possam terem sido abençoados com essa palavra. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, mais uma vez me perdoe se eu falei algo que... Ítalo, Deus abençoe, que pena que nós estamos terminando a live, você chegou agora. Um abraço, obrigado. Todo sábado nós temos live. Um abraço, Deus abençoe. Fique com Deus. Feliz Dia das Mães. Para você que é mamãe, para você que tem mamãe, para você que teve mamãe. Deus abençoe.